Eu vou comentar aqui numa sequência de quatro vídeos de mais ou menos 15 minutos cada um, a respeito do amor. A começar hoje pelo tema, afinal, de onde vem o amor? Na sequência eu comentarei sobre as relações amorosas conturbadas entre casais violentos, para entender se é possível existir um amor violento. Mas vamos lá. Então, a ideia, afinal, de onde vem o amor? Vejam que até a década de 80, os anos 80 no Brasil, havia um slogan feminista: quem ama não mata, e ele foi amplamente difundido como uma verdade absoluta pela imprensa brasileira e teve uma aprovação assim unânime da sociedade de dizer que quem ama não mata. Mas por que houve uma aprovação tão grande nessa ideia que é equivocada e que nós veremos a seguir? Mas por que isso colou na imprensa brasileira? Primeiro porque nós vivemos em um país profundamente religioso, abusivamente religioso. Vejam que só 1/3 da população brasileira acredita que Deus destina, apenas não, né? 1/3 da população brasileira acredita que Deus decide sobre o destino de nossas vidas. Isso está lá na obra do Cabeça do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida. Somente 14% dos nossos 212 milhões, mas me refiro à população adulta, né? Então, vamos aí retirar esse contingente de jovens antes dos 18 anos. Então, 14% da população adulta brasileira, somente 14% acredita que Deus não decide o nosso destino, né? E 1/3 da população adulta brasileira acredita que tudo depende das mãos de Deus. Vejam só, então, num país que tem o maior número de católicos do planeta, que tem o maior número de espíritas do mundo e os evangélicos em plena ascensão nas nuvens, não é de se surpreender, né, sobre essa concordância, porque o amor não pode ser violento. Se vem de Deus, é porque o amor é bom. Então, para esse contingente imenso de religiosos, não há possibilidade de que possa existir um amor violento, né, um amor criminoso. O segundo equívoco de se pensar que quem ama não mata, né, de aceitar essa ideia distorcida, é porque essa ideia ela não associa a personalidade com o sujeito que ama, né? Como se o amor e aquele sujeito que ama fossem entidades separadas. Aliás, ao contrário, né? Uma mulher solícita, ela amará de forma solícita. Uma mulher dominadora, ela vai cedo ou tarde amar com o seu adestramento amoroso. Então, esse é o ponto crucial a respeito dessa confusa ideia de amor e violência. Quem ama não mata, é porque há uma separação entre o amor e o sujeito amoroso, né? E isso produz um erro cognitivo, um erro de raciocínio, de inteligência, que também vai separar, dissociar amor do ódio, acreditando na impossibilidade de haver uma relação entre a violência e o amor. Ao contrário, né, o psicanalista Jacques Lacan, lá no Seminário 20, mais ainda, ele cria um termo chamado amódio, né, que é a combinação de amor e ódio. E abre aspas, Lacan diz o seguinte: não se conhece nenhum amor sem ódio. Vejam, com isso eu não estou querendo dizer que todas as relações amorosas são violentas. Não necessariamente evidente que elas não são violentas,
Mas nós vamos analisar um tipo específico de mulheres e de homens que se relacionam de forma violenta. E mesmo assim, nas relações onde não há violência, seja física ou psicológica, quem é que ao amar também não sentiu ódio, não sentiu raiva, não sentiu medo de perder o seu objeto amoroso, o seu amor? Mas a grande mudança que ocorreu nessa ideia de que quem ama não mata, né, se deu na virada dos anos 80 para os anos 90, né, quando finalmente se iniciaram as pesquisas de campo. Né? Ou seja, os estudiosos da violência de gênero, né, dos estudos de gênero, eles saem dos seus gabinetes, alguns deles, saem das salas de aula, né, saem do campo da política e da ideologia, e esses trabalhos de campo eles começam, eles se incidem sobre as primeiras instituições no Brasil que atenderam as mulheres vítimas de agressão, como foi o caso do estudo do SOS Mulher em São Paulo, né, numa obra maravilhosa da antropóloga Maria Filomena Gregori, uma obra fantástica, um trabalho de campo, onde ela permanece lá de 1982 a 83, entrevistando as plantonistas que atendiam as mulheres agredidas e as próprias mulheres agredidas. Então é nesse período, né, com o trabalho com as novas pesquisas de campo, pesquisas que saem do campo teórico apenas, é nesse período que a ciência entra em cena por meio das pesquisas, como já disse, além das militâncias dos movimentos sociais na época, que eram importantes, mas a militância e o ativismo são diferentes de ciência, né? São entidades distintas com funções diferentes. O problema é não confundir essas coisas ou não colocar a ideologia na frente da ciência. Eu compactuo com a ideia de que é a ciência que deve guiar as ideologias, né? É através de estudos científicos, então, que nós encaminharemos os resultados de trabalhos exaustivos de pesquisas para que se possa ver uma boa militância no sentido das mudanças sociais. Então essas pesquisas passam, nos anos 90, começo dos anos 90, passam a analisar novas dimensões do fenômeno contra a mulher, da violência contra a mulher. Até então relegados, essas outras dimensões eram relegadas pela teoria do patriarcado, como, por exemplo, a relação do amor e violência ou a dinâmica sentimental, né, das mulheres na história do amor das mulheres. Esse tema sobre o amor, ele foi colocado em segundo plano nestas pesquisas de militância ideológica que adotavam a teoria do patriarcado. Eu fiz uma análise aí de umas quase 20 obras que tratam sobre a história do amor e publiquei um artigo, O Amor Romântico no Epicentro da Violência Doméstica contra a Mulher. Basta você acessar lá na internet e você vai encontrar esse artigo científico, uma revista interdisciplinar, que faz um pouco de um resumo a respeito da história do amor. Bem, também essas pesquisas, né, elas acabam tratando de novas dimensões da violência contra a mulher, como, por exemplo, a retirada da queixa. E mais recentemente, né, a Lei Maria da Penha, os estudos sobre a Lei Maria da Penha, que é fundamental, né, mesmo assim a violência continua aumentando. No Brasil, né, embora haja o aparato jurídico, a violência ela cada vez mais aumenta com relação à violência contra a mulher. Estou falando, nem me refiro a outros tipos de violência. Né? Por que um dos motivos, né, de que esta violência contra a mulher aumenta? É evidente que nós vivemos num país profundamente violento. Né? Só para você ter uma ideia, o Brasil é o país que mais comete homicídios no planeta.
Então, a nossa sociedade é uma sociedade profundamente violenta. Bom, existe essa conotação da cultura da violência, mas o estudo da retirada das queixas, né? No passado, as mulheres podiam retirar a queixa facilmente após a denúncia. Precisou a Lei Maria da Penha para evitar isso, né? Evitar que essas mulheres retirassem a queixa. As mulheres não desejam que seus parceiros sejam punidos ou sejam presos. Essa que é a lógica da qual pouco se revela, pouco se estuda, e pouco se admite. Há uma espécie de vergonha social. A própria imprensa, né, brasileira, ela quase nunca fala disso, porque vai contra a opinião pública. Só que nem sempre a opinião pública está bem fundamentada, né? Existe opinião pública ou opinião publicada. Muitas vezes é a opinião publicada e não uma opinião consistente. Como, por exemplo, né, nós ouvimos que as mulheres não denunciam porque elas têm medo do parceiro. Isso não é de todo uma verdade. Muitas mulheres não denunciam e retiram a queixa porque elas não querem que o parceiro seja preso. Elas ainda têm uma espécie de comiseração amorosa, que é uma esperança de que o parceiro mude. Por isso que elas não dão queixa em alguns casos, ou quando dão queixas em outros casos, elas se arrependem. É claro que em outro caso existe o medo, só que, veja, não haveria por que sentir o medo se ela tem a proteção da lei. O medo existiria se não houvesse a proteção da lei. Então, não é de todo uma verdade, né, que se difunde, porque a mulher tem medo, por isso ela não denuncia. Não, não é real isso. Né? Em parte mas não se pode tomar como uma verdade inteira. Tanto é que foi necessário uma lei para evitar que muitas mulheres facilmente retirassem, né? E aí que está, né? Não se perguntava até os anos 90 por que você, mulher, permanece vivendo com um parceiro violento. A resposta que elas dão, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa, tenho 1000 relatos de mulheres que dirigi essa pergunta: por que você continua uma relação com um sujeito que te humilha, te deprecia e às vezes te agride? A resposta é: porque eu amo ser homem, doutor. Normalmente essa é a resposta, né? A dependência amorosa das mulheres é a força motriz que sustenta o relacionamento entre casais violentos, né? O que é? Esse é um outro ponto crucial. Não estamos falando de qualquer relacionamento amoroso. Nós estamos falando de casais violentos. Essa é a expressão que se passou a usar a partir dos anos 90. O que é? É a junção de uma mulher dependente do amor e de um homem agressivo ou violento. É essa fusão de mulheres que dependem profundamente do amor com homens violentos, que é a partir dos anos 90 que começa a se estudar. Então, a teoria do patriarcado, ela se aplicava muito bem às mulheres de baixa renda, às mulheres que tinham uma dependência econômica, né, e que acabavam se sujeitando à violência do parceiro, porque infelizmente não tinham condições de sobreviverem pela própria renda. Então a teoria do patriarcado nos anos 90 ela vai caindo fora, saindo de cena, né? Porque ela não enfoca a relação entre os casais. Ela enfoca apenas o lado da mulher e sequer a relação do homem com a mulher e da mulher com o homem, né? Ela parte de um pressuposto vertical de poder, de que o homem domina a mulher, né? Ela tem o seu mérito e o seu lugar numa dada categoria de mulheres que dependem do parceiro para viverem financeiramente. Mas vejam, isso é uma questão que depois eu vou comentar aqui, mas o que eu queria enfocar é que pouco se comenta, ou quase nada, quando você ouve uma entrevista
com os pesquisadores de gênero, ou com os militantes do feminismo, ou com os aparatos jurídicos, políticos, os representantes da judicialização da vida, pouco você ouve a ideia da sujeição da mulher a este homem. Mas que sujeição eu estou me referindo? Eu não estou dizendo que ninguém aqui defende uma estúpida ideia, né, de que há um desejo de sofrimento porque há um prazer em sofrimento. Não existe isso. Existem pessoas que acreditam que para serem amadas elas precisam de um sacrifício. E vejam que o que então eu quero salientar aqui, eu não quero salientar a dominação do homem, como é a teoria do patriarcado, mas a sujeição da mulher ao amor que elas sentem por este homem. Essa é eu vejo como a grande saída do problema de relações conturbadas, né? Não necessariamente pensar somente, o homem domina a relação, ele é machista, etc. Mas também não fica nisto, ou seja, se nós não analisarmos os motivos que levam essa mulher a se sujeitar a uma situação que apenas quem atende profundamente essas pessoas e quem trabalha ou pesquisa com essa categoria específica de mulheres, que evidente não são todas, vai entender uma lógica absurda, que a dor da perda do amor é maior que a dor da agressão. As mulheres, aí é uma outra afirmativa, as mulheres são incomensuravelmente mais dependentes de amor do que os homens. Não é o caso aqui de discutir as causas disso, né? São causas multifatoriais, não existe fenômeno social de causa única, né? Essa coisa de dizer que é uma construção social só não é real, né? É também isso. Mas não é o caso de discutir agora. O fato é que os romances, as novelas, elas enfatizam muito essa ideia da dependência amorosa da mulher, né? Temas como Loucuras de Amor ou Prisioneiras do Amor, né? Romances e novelas que mostram isso. Mas se nós pegarmos aqui o DSM-5, Manual de Psiquiatria, ou os estudos estatísticos, além das novelas, né, se analisarmos o sofrimento amoroso de homens e mulheres, nós vamos entender e aceitar a ideia, infelizmente, que a prevalência dos transtornos afetivos recaem muito mais sobre as mulheres do que os homens. Por exemplo, a depressão ela incide 2 vezes mais sobre as mulheres. Os transtornos delirantes do tipo erotomaníaco, né? A prevalência absoluta é das mulheres. O que é um transtorno que está aqui no manual, né, dos psiquiatras? Erotomaníaco. É uma mulher que se apaixona por um homem que está absurdamente distante dela, uma paixão impossível, uma paixão fundamentada exclusivamente numa fantasia quase que delirante, quando não delirante. Então, aquela mulher que vê o grande amor da minha vida, né? E que nunca existe no sentido da possibilidade de se relacionar concretamente de carne e osso com esse indivíduo, ou apenas na sua fantasia, o que é muito típico do amor feminino, o amor fantasioso. Os transtornos de personalidade também, que nós encontramos aí nos manuais de psiquiatria, de múltiplas personalidades, 9 em cada 10 casos são nas mulheres. Vocês já ouviram falar no Mulheres que Amam Demais Anônimas? Então, o livro Mulheres que Amam Demais, né, foi publicado pela Robin Norwood, pela psicoterapeuta. Ele rendeu milhões de exemplares no mundo, né, tratando o amor das mulheres como um vício, como uma dependência amorosa.
Deste livro aqui, redundou na produção dos movimentos das instituições chamadas MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimas. Assim como existem os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, existem em todo o mundo, inclusive em quase todas as grandes capitais, Curitiba, como é o caso, de grupos de mulheres que sofrem por amar demais, por terem um vício, né? O amor aqui é tratado como um vício. E para encerrar essa ideia, né, de que o sofrimento amoroso recai muito mais, incompensuravelmente mais, sobre as mulheres, vocês nunca ouviram falar de o outro, mas vocês ouvem falar de a outra. Né? O que é a outra? Né? Pesquisas antropológicas, vários outros estudos da literatura. A outra é aquela mulher, né, que fica aguardando 5, 10 anos um homem casado, um homem comprometido com outra mulher, que ele se separe das promessas de amor que ele vem fazendo e que mantém a outra aguardando essa separação. E durante esse longo período de tempo, o que este homem faz? Ele alimenta a fantasia dessas mulheres de que um dia este homem será seu. Então, novamente, nós temos aí uma relação em que, de forma geral, a mídia trata as mulheres de uma forma desrespeitosa, desculpe a palavra, quando colocam a mulher numa condição hipnótica de incapaz de entender que ela está sendo enganada, que está sendo ludibriada por uma promessa de amor, e dizer que esta mulher ela foi enganada é uma pequena parte da verdade. A outra parte é que ela nega a realidade para se alimentar da esperança amorosa.